Glória a Deus. Amados, então nós vamos para a segunda lição nessa noite para a nossa reflexão. A lição número 2, união no casamento. Vamos ler aqui o capítulo 2 de Gênesis para a base. Capítulo 2, versículo 18. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 25, um texto muito conhecido, mas muito comovente para todos nós. Gênesis 2, 18, como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs o nome de todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Antes de nós meditarmos do texto, vamos orar pela sua família. Glória a Deus. Nesse dia, um dia de consagração dos pastores, um dia de poder de Deus na igreja. Nós oramos por ti, queremos orar agora pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, por toda a sua casa. Aproveite agora, que é uma oração de toda a igreja, nós juntos orando uns pelos outros. Amado Deus, Paizinho querido, é a noite do culto da edificação. Todas as famílias que estão aqui estão intercedendo pelos seus filhos, aqueles que têm filhos, mas também o teu servo intercede pela sua esposa, e a tua serva intercede pelo seu marido, pelo seu esposo. Toda a família está sendo apresentada agora na tua presença, e nós pedimos que o Senhor abençoe onde quer que esteja, dando saúde, dando vida, dando muita graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sentai-vos, queridos. O versículo-chave do tema da lição de hoje, a união do casamento, ou união no casamento, é o versículo 24, do capítulo 2 de Gênesis, quando diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. União no casamento. O fundamento do casamento é bíblico. Deus fez o primeiro casamento. Na verdade, Deus fez o primeiro homem. Na verdade, Deus fez a primeira mulher. Deus fez a primeira cirurgia. Deus fez a primeira cerimônia. Deus fez o primeiro tudo, porque Ele é o autor da criação. Então, o casamento, ele tem fundamento bíblico. E Deus aprovou o casamento. Ele uniu. E Adão disse, ela é
osso dos meus ossos e carne da minha carne. Casamento é fundição. Casamento é um derretimento mútuo para fazer um só. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos os casamentos felizes e os casamentos infelizes. E vários são os exemplos que a Bíblia Sagrada traz de casamentos que deram certo e de casamento que não deu certo também. Casamento infeliz, uma união infeliz, ela tem origem lá no princípio. Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, ali diz que começa no princípio já errado. Quando diz que comunhão há entre luz e trevas, que concórdia há entre Cristo e Belial. Não há concórdia. Tem que começar certo. O casamento infeliz, geralmente, ele tem origem já no começo. Vamos ver esse Coríntios aqui, 6 de 2 aos Coríntios, e versículo 14 e 15, para nós vermos o que diz aqui. Para nós irmos por dentro desse texto. 2 aos Coríntios 6. Achei aqui, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. No início do versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual. Casamento começando errado tem tudo para não dar certo, mas começando certo tem tudo para dar certo. Não se casa por conveniências materiais, para aproveitar a ocasião para se dar bem na vida financeira. Ninguém se iluda com isso, porque a Bíblia diz: a gente que eram ricos e se fizeram pobres, e a gente que eram pobres e se fizeram ricos. Então se olha por um outro ângulo, se olha pela direção de Deus, se olha pela comunhão com Deus, se olha pelo concerto com o Senhor. Quando olhamos para a união do casamento, devemos ver as pessoas mostrando amor um para com o outro. Mostre o amor quando faz qualquer coisa pelo seu marido ou pela sua mulher. Mostre o amor. Quando a mulher faz comida, quando lava roupa, quando cuida dele, tudo que ela faz com amor. E ele sente, vê e sabe quando a sua mulher está fazendo tudo com amor. Mas a mulher também merece ser paga com a mesma moeda. Faça tudo para a sua mulher com amor. A demonstração de amor é o comportamento do dia a dia para uma boa união. A lição que nós temos aqui diz: como é formada uma nova família? Naturalmente, a união de um homem com uma mulher, duas pessoas educadas em famílias diferentes, com hábitos e tradições distintas, se unem através do casamento. Porém, a união não se restringe apenas ao casal. Ela é mais ampla, pois atinge a família. A palavra de Deus nos ensinará como podemos formar um novo lar. Não é só o marido e a mulher, envolve a família. Nossa lição está dizendo aqui: quando o nosso filho casa com uma moça, ela se torna nossa filha. Quando a nossa filha casa com outro moço, ele é nosso filho. Então envolve famílias, são pessoas diferentes,
comportamentos diferentes, temperamentos diferentes, que se unem pelos laços do matrimônio. E ele deixa todo o sistema da sua casa, e ela deixa todo o sistema da sua casa, e vai se unir ao seu marido, e os dois serão um só, para criar o seu jeito, o seu sistema de viver como marido e mulher, unindo-se pelos laços do matrimônio. Quando a Bíblia Sagrada está orientando sobre casamento, nós vemos Cantares 4 e 9, como Salomão atraiu a Sulamita. Quando eu li esse versículo, eu fiquei prestando atenção. Salomão era um homem amável, era um homem que se mandava querer bem, e ela também, por sua vez, era uma mulher amável. Como ele era amável, ele era sincero, ele era fiel, ele era educado, e ele era comprometido, ele conquistou a Sulamita. Muitos moços não conquistaram a sua noiva, porque quando Deus apresentou uma moça para ele, ele foi falho em uma das áreas. E uma das crises do casamento está nesse campo, o campo da infidelidade, o campo da falta de educação. Eu acertei um casamento semana passada, eu creio que ficou certo. As pessoas começaram a ir na igreja naquele bairro, porque era um vizinho da igreja. E eu fui lá aconselhar a família, fazer uma reunião na casa, ninguém da igreja. E a irmã, essa senhora falou assim para mim: ele não tem educação comigo, ele me diz nome terrível, ele mais palavrões. E ele admitiu isso, falta de educação, palavras grosseiras, duras, cortes, alfinetadas, e não conquistaria sua mulher, jamais. Mas Salomão atraiu Sulamita por causa desse jeito dele ser, um homem educado, um homem respeitoso, um homem que sabia onde pisava, sabia os limites para atrair a sua noiva, não ultrapassou os limites da moral para desmoralizar a sua futura esposa. E automaticamente ela foi atraída, porque disse consigo: este é um homem. Ser homem não só por questão de sexo, mas por questão de honra, por questão de caráter, por questão de humildade. Este é homem, e ser homem é uma honra. Para atrair a sua noiva, é uma honra ainda duplicada. Quando eu estava olhando na Bíblia, achei algumas coisas, e só dei uma pinceladinha para nós poder comentar aqui em cima desse texto. Quando diz aqui o texto sagrado, a união do casamento, um conquista o outro. Quando conquista o outro? Quando valoriza, e quando respeita, e quando tolera, e quando ama. Quantos casamentos vivem por um fio, vivem em cacos, em pedaços, porque não há esse tipo de comportamento. Não conquista porque não respeita. Não naquilo que eu falei antes, de palavras, mas em comportamento. Um homem adúltero que trai a sua esposa não tem caráter, precisa ser forjado pela palavra de Deus. O homem precisa respeitar a sua mulher. A mulher adúltera que não respeita o seu marido precisa forjar o seu caráter no sangue de Jesus. E o texto sagrado aqui está dizendo: um conquista o outro quando valoriza. Essa é a minha princesa,
a minha rainha, a rainha do meu lar, esse é o meu príncipe, o rei da minha casa, o sacerdote da minha casa. E quando nós falamos essas coisas que estão na Bíblia, nós falamos isso, porque nós precisamos obedecer a palavra. O pecado tomou conta da humanidade. O pecado é avassalador, ele destrói as famílias. Hoje, 80% das pessoas que eram contra o pecado, hoje já toleram o pecado. Tolerar pessoas, tolerar temperamento, tolerar essas coisas, é o nosso dever. Mas tolerar pecado é apoiar pecado, é ajudar a matar a pessoa, é ajudar a jogar no inferno a pessoa. Jesus quer que os casais se unam, se valorizem e se respeitem. Isso é união verdadeira. No altar a gente vê as declarações de amor. Eu já fiz casamento que o rapaz chorou muito, e que a moça chorou muito, e que houve muitas declarações de amor. Terminei a cerimônia e alguém quis cantar. E isso são inúmeras as cerimônias que nós fizemos de casamento. Quando as pessoas cantam, dirigem palavras lindas e emocionantes e emocionados, mas algum tempo depois, entra o triângulo do amor, entra uma Dalila na vida daquele rapaz, e ele não tendo a prudência, não tendo a firmeza, ele cede e trai a sua mulher, e vive em pecado, e quebra o seu casamento, arrebenta o seu lar, e Deus se entristece, e às vezes culpa a pessoa traída, e às vezes é o contrário, às vezes a mulher se deixa levar pelos elogios de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, mas a serva do Senhor, o servo do Senhor, está coberto com o sangue de Jesus Cristo, e ele está firme diante de Deus, e sabe dizer sim, e sabe dizer não. Glória a Deus. Não agir com uma fé com a pessoa amada. Eu estava lendo Gênesis, capítulo 31, e eu vi a preocupação do velho Labão com o novo genro Jacó. Ele chamou Jacó, se assentaram e fizeram aliança. O velho Labão cravou uma pedra e disse: esta pedra é a marca da aliança. Essa pedra é o marco da nossa conversa. Esta pedra é a assinatura do nosso compromisso. Vai ter dia, Jacó, que eu vou estar longe de você como sogro. Você vai estar só com a minha filha. Eu quero saber se você vai cuidar da minha filha, se você vai respeitar a minha filha e se você vai ser fiel com a minha filha. E Jacó também fez as suas exigências para o seu sogro. Os anos se passaram, Jacó ficou longe do seu sogro, mas ele tinha feito uma aliança para cuidar da sua filha ou das suas filhas. Agora, não podemos esquecer, o diabo não deixará barato o voto da fidelidade. Ele não deixará barato o compromisso da união. Quando Deus fez o casamento de Adão e Eva, o que o diabo fez? Foi lá aproveitar a ocasião para minar o casamento, intervir no casamento de Adão e Eva. Deus, meus amados irmãos, estava cuidando e não deixou desintegrar o casamento, porque Deus preserva o casamento, Deus honra o casamento, Deus ama o casamento. E a Bíblia diz que a serpente foi intervir na vida daquele casal. A serpente continua tentando ou intervindo na vida dos casais.
O casal precisa estar ajustado. O casal precisa estar colado. Todos os dias tem que haver manutenção na união do casamento. A manutenção em palavras, a manutenção em atitudes, a manutenção em comportamento, em responsabilidade. Fazer manutenção no casamento, fazer manutenção de amizade. A sua esposa, a minha esposa, a esposa de cada um de nós, são as nossas amigas, são as nossas conselheiras, são aquelas que nos corrigem, que nos chamam a atenção, que nos ensinam. Mas por um outro lado também, nós somos como pai, como conselheiros, como amigos, para fazer o ajustamento da amizade, da espiritualidade e da comunhão no nosso casamento. Satanás quererá intervir, mas Deus dará graça e sabedoria para que Satanás seja desmascarado pelo poder do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. São inúmeros os casos, a igreja do Senhor está ouvindo a palavra, mas são inúmeros os casos que nós atendemos sobre casamento. Receber pessoas que vêm e diz o que está acontecendo, que às vezes quase não dá para acreditar, mas a mão do Senhor tem se estendido sobre a igreja do Senhor e santificado um povo especial, zeloso e de boas obras, que está se preparando para morar nos céus. Glória a Deus. Não tratar o seu casamento com fingimento. Veja o versículo 9 de Romanos 12. O amor seja não fingido. Quanto fingimento, quanta hipocrisia. Há poucos dias alguém veio contar uma revelação furada da carne para mim. Eu escutei e repreendi. Deus veio e pediu o meu filho. Deus não vai pedir teu filho, meu irmão. Ele te deu. Deus não vai pedir teu filho. Deus pediu o meu filho. Deus não vai pedir teu filho. Nós estamos no tempo da graça. E o que você fez? Eu disse para ele, não leva meu filho, leva minha esposa, Senhor. Os irmãos viram onde chega a situação do coração de uma pessoa que vive hipocritamente, que vive de uma aparência, que vive dizendo eu te amo, mas quer que morra. Tem o voto de compromisso, mas não tem a responsabilidade. Bem engraçado mesmo, quase ri aqui também. Mas uma verdade, quando olhei aquilo, ele disse, não dá para acreditar que uma pessoa pode fazer uma loucura como essa, fingimento no meio do casal. Sabe o que é o amor não seja fingido? Sabe o que acaba com o amor? A iniquidade. A Bíblia diz em Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que é iniquidade? 1 João 5:17, iniquidade é pecado. O amor esfria no casamento quando existe pecado. A pessoa fica se arrastando, fica culpando um, fica culpando o outro pela sua fraqueza até na fé. Fica botando defeito em todo mundo para não se firmar com Deus. Tem que acertar a sua vida com Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão dos seus pecados e Deus o levantará. Glória seja dado ao nome do Senhor. Irmãos, veja aqui, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Esse deixar aqui não é abandonar. Nós temos compromisso com os nossos pais. Nós não vamos abandoná-los. Deixar é no sentido de deixar ele na casa dele e ter a sua autonomia.
viver com a sua esposa ou com o seu esposo, o casal. Deixe o pai e a mãe e se una o casamento, se una entre vocês dois, entre eu e a minha esposa. Deixamos o nosso sogro, nossa sogra, deixamos minha mãe, meu pai, e nós vamos viver a nossa vida. A gente aconselha os novos casais que têm dificuldade, quando vocês tiverem uma briguinha interna de casa, não corra lá contar para o pai e para a mãe, para não jogar o pai e a mãe na nora, para não jogar o pai e a mãe no genro, que os pais se encarregam de ajudar a destruir o casamento, porque ele vai querer defender a sua filha e vai ficar bravo com o genro, vai querer defender o seu filho e vai se revoltar com o genro. Então vocês briguem por ali, chorem por ali, se perdoem por ali e saiam alegrinho para a casa do pai e da mãe. Quantos casamentos minados, porque eu deixei o meu pai e minha mãe, mas quero agora ficar fazendo essa ligação. A minha esposa diz uma coisa, minha mãe diz outra. Minha mãe está certa, a esposa se revoltou. Minha esposa está certa, minha mãe se revoltou. Nada disso. Agora deixei de ser um bebezão. Agora eu sou um homem casado, responsável. Eu tenho que consertar os meus problemas, as minhas briguinhas. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me humilhar. Não, mas eu sou quase 1 metro mais alto que a minha esposa. Mas tem que se humilhar. Não tem tamanho de homem. O que tem é fé em Deus e humildade no coração. Deus instituiu o casamento. E nós somos responsáveis para preservar o nosso casamento. O Abraão era o grande Abraão. Deus se encontrou com Abraão e disse: Abraão, escute Sara. Eu acho que o Abraão não estava ouvindo muitos conselhos da irmã Sara. E Deus disse para Abraão: você escute Sara. E Abraão começou a ouvir Sara. 65% da educação da igreja está na mão das mulheres, meus pastores, meus irmãos. E nós temos que admitir, e a começar pelas nossas casas, que elas nos educam e nos ensinam. Mas é claro que tem irmã também que é difícil de lutar. E nós encontramos pessoas chorando e oprimidos. Mas Deus dá graça, com a unidade da sabedoria, o jejum e a oração, tudo vai funcionar, glória a Deus. O casal renuncia à vida de solteiro, agora é a mudança de função, agora ele é marido, agora ela é esposa. O pai fazia tudo, o pai e a mãe tudo para ela, agora não tem ninguém que faça para ela, ela ainda tem que ajudar o marido. O pai e a mãe fazia tudo para o marido, agora ele não tem pai e mãe fazer para o marido, ele ainda vai ter que fazer para ajudar um pouco ela. Porque se ficar jogando no meio, vai ter infelicidade. Em segundo lugar, deixar é por 3 aspectos. Primeiro, emocional. É o apego dos dois e aquele desligamento da família. Segundo, financeiro. Quantos pais ensinando errado? Faz tudo pelo filho depois que casa. Faz um pouco, dá uma força, mas deixa aprender. Porque senão a consequência vai ser mais tarde. No contexto financeiro. No contexto geográfico também. Faz arrumar a casinha dele. Faz arrumar o cantinho dele. Por mais pequeno que seja, deixa ele viver a vida deles lá. Nós precisamos usar a sabedoria para nós não criarmos uma família deficiente, em certos aspectos, fruto de um casamento mal unido, mal feito, mal trabalhado. Deixar emocional aqui na lição. Qualquer tentativa dos pais de interpor-se entre ambos fará arruinar o relacionamento cada vez mais. Poucos dias,
Uma jovem senhora ligou para mim e disse: pastor, eu não vou mais para casa. Ele brigou comigo e a minha mãe disse: volta para casa, deixa ele. Eu disse: não, a primeira coisa é vocês se acertarem agora, se perdoarem e procurarem viver juntos. Vocês nem começaram a vida, vocês não têm nem 3 anos de casados ainda, vocês precisam se acertar. Vamos orar. E oramos e o casamento se ajustou. Deixar no contexto geográfico onde eles iriam morar. Vire a página da lição. Deixar no contexto financeiro. O casal deve ter o seu projeto, propósito de sustento. Quantas pessoas querem casar e não estão preparados? O rapaz quer casar, não tem um emprego, não estudou, não tentou aprender uma profissão, não sabe onde vai morar. Como vai enfrentar um casamento? Precisa primeiro ser homem. Homem fala de idade, homem fala de responsabilidade, homem fala de trabalho. Tem um monte de coisas que é exigido para depois assumir um casamento. Eu vou começar a namorar com 14, 15 anos. Quantos anos eu vou namorar? Não vai dar certo. Não tem como namorar 6, 7, 10 anos. Então estuda, trabalha, aprende a profissão e quando chegar a ser homem, vai arrumar a namorada para casar. A hora da moça estudar também, se preparar também, para não cair na armadilha e chorar depois muito. Espera que Deus tenha a bênção divina na hora certa e a pessoa certa, e o nome de Jesus é glorificado e a família é abençoada por Deus. Glória a Jesus. Veja só aqui, unindo-se, atualmente, as propostas de uniões conjugais são representadas pelo atual, não representam o ideal divino, porque elas têm outro propósito. Diz que o momento é viver no amor livre. Esse tal de amor livre não existe, irmãos. Como pode amar sem criar vínculo? Como pode amar sem compromisso? Como pode amar sem responsabilidade? Como pode amar de uma forma leviana? Não existe amor livre. Amor é compromisso. Amor é verdade. Somos casados, mas tem solteiros aqui. E tem adolescentes nos ouvindo aqui que são mocinhos e mocinhas. Uma mocinha como essa não pode assumir um compromisso de casamento sem ter idade, sem ter definição de vida. Um moço também não. Como um moço vai assumir um casamento se nem completou 18 anos e nem arrumou emprego ainda? Nem sabe o que será da vida dele no dia de amanhã. Nós, os pais, orientamos e o nome do Senhor Jesus é glorificado e a unidade vai acontecer dentro de um contexto divino. Glória a Deus. Na outra página, unidade espiritual. O ser humano busca um sentido para a vida. Isso pode ser construído com outra pessoa. Nesse nível está a concepção do próprio casamento, a comunhão com Deus e com os outros. Note que um homem e mulher necessitam de unidade com Deus e unidade com o cônjuge. Depois, na continuação da página, unidade emocional, compartilhar tudo, 2 corpos, mais uma mente. É o homem e a mulher, mas com o mesmo projeto. É o homem e a mulher unidos no mesmo propósito, para que evite as brigas, as discórdias, os negócios errados. Eu falei numa terça-feira aqui, que eu atendi numa cidade que passei um casal, que brigavam muito por causa da empresa. E quando marquei um dia para conversar com eles, ele tinha uma panca de um grande patrão. E quando conversando, eu cheguei numa conclusão, que para terminar as brigas, ele desse para ela por 3 meses a administração da empresa. E ele aceitou o desafio e entregou para ela por 3 meses a administração da empresa.
3 meses depois ele voltou dizendo para mim: pastor, naquele dia eu entreguei uma chave. Hoje eu estou entregando um molho de chave. Eu cuido do maquinário, de todo o maquinário de serviço, fora no campo e na fábrica. Mas a administração está nas mãos desta figurinha que Deus me deu. Há quase 30 anos nós brigamos por causa de negócio, por causa de dívida, e eu vivo sofrendo, mas com aquele conselho eu aceitei e o negócio funcionou. Há alguns anos eu saí de lá, e eles perguntava de quem era aquela sala. É de fulano, está alugado para o dentista tal, aquele outro está alugado para a loja tal, aquele apartamento tal, aquela máquina bonita lá, tal, aquela caminhonete encostada lá, tal, daquela família. Ganhavam bastante dinheiro, mas não tinham o dom da administração, não tinha sabedoria, precisava do toque da mão daquela pequena mulher. Mas este 99% dos casos é o homem que é o administrador. Mas ele, com conselhos da esposa, ele também faz as coisas certas. Os homens são responsáveis. E são casos esporádicos que a mulher tem que tomar a frente. Mas o homem não pode se apaixonar pelas coisas. E quando quer uma coisa, não quer saber quanto é que custa, perde a cabeça, viu o carro e fica doido, e vai lá e compra e paga o dobro do valor. Vai com o pé no chão, vai prestando atenção, vai fazendo as contas, e não faz as coisas no limite, faz com folga, pensando no dia de amanhã, porque o dia de amanhã pode ser diferente. Não adianta viver um dia na bênção e outro dia no sofrimento. Isso fala da administração do lar. Uma unidade, uma união conjugal, tem alguns segredos que seguram. Glória a Deus. Mas não bote fora a sua casa, não bote fora o seu carro, mas não compre uma que você não pode pagar. Não faça um negócio mal feito. Um cidadão me procurou pedindo conselho e amaldiçoando a empresa porque ganhava pouco. E eu perguntei: quanto é a prestação do seu carro? É tanto. Ele disse: não, mas daí nós temos que conversar. O segredo está na administração. Você não pode pagar uma prestação desse tamanho do seu carro. Você precisa negociar e pegar um carro um pouco mais barato. Você vai andar do mesmo jeito, vai fazer as mesmas coisas. Se você pode, mas se você não pode, diminui agora e melhora depois. Às vezes tem que esperar mais 6 meses para pintar a casa. Às vezes precisa esperar mais 1 ano para fazer o muro. Às vezes precisa esperar mais 6 meses para fazer a garagem, para negociar o carro, para fazer a revisão, mais 30 dias. Porque Deus uniu o casal, e é eles estudando juntos, e orando juntos, e pensando juntos, que tudo funciona. Família funciona, casamento funciona, unidade funciona, a espiritualidade funciona, e Deus aprova. E a Bíblia diz, num contexto de interpretação de Gênesis, que Deus aprovando nossas atitudes, os seus favores nos são dispensados. Glória seja dada o nome do Senhor. Uma só carne. É a unidade do marido com a mulher. E eu convido os irmãos para estar em pé, para nós orar agora pelos casais, pelos casamentos. Deus, irmãos, está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu quero orar agora para que Deus abençoe o seu casamento, para que Deus quebre todas as cordas infernais e Deus abra as portas, derrubando as muralhas. A bênção vem sobre os dois, sobre o casal, e esta bênção será extensiva para os filhos, para os netos, para toda a casa. Pode sair do seu lugar e vir ao altar agora, para me orar por você e pela sua esposa. Quero orar pelo casamento, pela sua família, pela sua vida financeira, a sua vida espiritual e a sua vida conjugal também. Pastor, eu sou solteiro ainda. Pode vir aqui, eu vou orar pelo teu casamento também. Hoje você não casou, daqui pouco tempo você será uma senhora casada, um senhor casado, um servo de Deus, uma serva do Senhor. Você é digno de ser abençoado, você merece ser abençoado por Deus. Glória a Jesus.
Venha ao altar. Meu Deus do céu. Uma autoridade do Espírito Santo muito forte para quebrar correntes, para quebrar as armadilhas. A glória de Deus. O propósito do casamento. Mamãe Maria Helena, vem cá. Glória a Deus para orar comigo aqui. Glória a Jesus. Quero orar pelo seu casamento, irmão. A glória de Deus está na tua casa. Igreja, depois que nós começamos a orar, para Deus dar um lar feliz, e para entrar a paz dentro dos lares, os irmãos falam para a gente: pastor, dentro da minha casa era um peso, agora está leve como uma pluma, porque Deus entrou, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. O Espírito Santo está trabalhando aí, irmãos. Aleluia. Se tu tiver que pedir perdão, não tenha dificuldade, você é um servo de Deus. Se você tiver que pedir perdão, não tenha dificuldade, você é uma serva do Senhor. Aleluia. Os anos vão se passando e a gente precisa manutenção muitas vezes. Eu quero agradecer a Deus pelo teu casamento e quero agradecer a Deus pelo meu casamento. Deus nos livrou de doenças mortais. Deus nos livrou de acidentes fatais. Quando o diabo montou um acidente contra mim para tirar a minha vida, Deus mostrou para um adolescente da igreja que viu minha esposa morta na frente do púlpito dentro de um caixão. E eu saí sozinho com o carro naquele dia. E naquele dia, um caminhão, podando outro caminhão, trancaram a estrada e me pegaram. E o lado do caroneiro ficou tão amassado que não serviria nem uma almofada. E ficou só eu no cantinho, quebradinho e vivo. Para a glória do meu Deus, aleluia. Mas por revelação divina, Deus preservou a minha companheira, minha conselheira, minha mãezona, minha amiga. Sinta o Espírito Santo aí, irmão, fazendo um ajuste. Glória a Deus. Ah, uma glória de Deus na igreja. Há um derramamento do Espírito Santo. Você que é solteiro, Deus tem bênção para você e começa hoje. Você que é uma moça solteira, um rapaz solteiro, você está diante do Senhor. Você que é uma irmã viúva, um irmão viúvo, quem sabe divorciado, forçadamente teve que acontecer isso, mas você está diante do Senhor. Meninos, adolescentes, mocinhas, que tem o sonho de vocês, é o momento do Espírito Santo trabalhar agora. Amado Deus e Pai Celestial, nós estamos orando nesta hora, Senhor, pelos casamentos que estão aqui no altar, pelas famílias inteiras. Quero te agradecer pelo meu casamento, pela minha esposa, pelos meus filhos. Quero te agradecer, Senhor, pelas noras, netos. Quero te agradecer, Senhor, por tua misericórdia. Quero te agradecer pela tua proteção, meu Deus. Oh, Espírito do Senhor Jeová, aqui estão os casais, os teus filhos, a tua igreja santa e gloriosa. Todos somos alvos da tua bênção. Todos somos alvos da tua palavra. Toma conta desse casamento agora. Toma conta destas famílias agora. Toma conta desse casal agora. Toma conta desse marido agora. Toma conta dessa esposa agora. Acerte as coisas, Senhor. Faça a tua obra, meu Deus. Operando, Senhor, ninguém poderá impedir. O Senhor é Deus santo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus glorioso. Faz a obra nesta noite na vida do teu povo.
Olha para a casa dele. O teu filho veio para o altar interceder pela família, veio trazer o nome dos seus filhos, do seu genro, das suas noras, dos seus netos, de toda a sua casa, do cunhado, da cunhada, do sogro, da sogra. Veio trazer o nome da sua esposa, do seu esposo. Veio trazer o seu casamento. Veio trazer a vida financeira do casamento. Veio trazer a vida espiritual do casamento. Porque o Senhor está dando graça e dominando toda essa família para abençoar, para multiplicar, para ajustar, para fazer um milagre, Senhor, em nome de Jesus Cristo.